Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui da Editoria de Esportes da Agência CEUB. Eu sou Pedro Santana Eu sou Luana Diné. e hoje a gente tem uma convidada muito especial. A gente está aqui com a Camila Orlando, que agora é técnica do Palmeiras. Camila, muito obrigado pela sua presença, a gente está muito honrado de ter você aqui. E eu queria abrir a nossa entrevista te perguntando como é que estão as expectativas aí para agora assumir o Palmeiras? Obrigado pela oportunidade, fico muito feliz de estar aqui. E as expectativas são as melhores, né? Acho que trabalhar num clube como o Palmeiras é o que a gente, como treinador, a gente vem se preparando para poder alcançar e comandar uma equipe do nível do Palmeiras. Então, estou muito feliz. As expectativas são de muito trabalho, de muita dedicação, de muita disciplina, de muita entrega para o clube, para a torcida, né? E, claro, principalmente para as atletas. Então, as expectativas são as melhores. E como que chegou essa proposta para você, esse convite do Palmeiras? Eu acho que o futebol feminino brasileiro vem evoluindo, né? Vem acontecendo especulações, né? Um acompanhamento mais próximo do Campeonato Brasileiro, né? Então, eu já tive a oportunidade de jogar o Campeonato Paulista, jogar contra a equipe, né? Já era conhecida dentro do cenário do Campeonato dos clubes paulistas, né? Então, aconteceram algumas especulações, né? Chegou através dos meus empresários e aí foi quando realmente a gente foi trabalhando para poder tornar essa oportunidade uma realidade, né? Você já trabalhou você estava agora aqui no Real, você já trabalhou como técnica de seleção. O que vai ser de diferente nesse trabalho agora no Palmeiras? Eu acredito que todos os trabalhos eu sempre me empenho e me dedico da mesma forma, né, para que eu possa construir realmente junto com o clube uma equipe forte, né, coesa. Eu acho que dentro do meu trabalho, acho que não vai mudar muito. Eu acho que o que realmente muda de todos os trabalhos que eu já tive até agora é realmente o tamanho do Palmeiras, né, o tamanho do clube, da sua torcida, do seu. Então acho que é algo que eu vou ter que realmente aprender a lidar, mas dentro do dia a dia do trabalho, eu acredito que nada vai mudar. Claro que são atletas também de altíssimo nível, né, de seleção brasileira, algumas atletas que eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar, mas dentro do trabalho eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, a mesma dedicação, o mesmo empenho. Né? Então, acho que dentro do dia a dia vai ser mais ou menos muito parecido com o que eu já venho fazendo. Certo. E Camila, eu tenho uma pergunta para te fazer que é o seguinte. Você está assumindo agora o Palmeiras depois de uma situação um pouco complicada com o time do Palmeiras, que foi eliminado do Paulista, tomando aquele placar de 8-0 do Corinthians. Isso para você se torna um desafio ainda maior? Não, eu acho que todo clube tem o seu passado, tem suas histórias, seus desafios, né? E também cada momento é um novo momento, né? Então, eu não tenho pensado muito nisso, inclusive o clube também não tem pensado nisso. A gente tem pensado realmente na construção desse novo trabalho, dessa temporada de 2024, né? E a gente sabe, rivalidade sempre vai existir e a gente vai ter que realmente aprender a lidar, mas o que eu posso realmente falar, né? E eu vejo que a torcida do Palmeiras pede isso, é muito trabalho, a gente vai colocar muito trabalho, muito suor, muita dedicação no dia a dia. Com certeza. Certo. Camila, eu tenho uma dúvida sobre o seu trabalho lá no Emirados dos Árabes. Eu queria saber como que é o futebol lá. Eu acho que é pouco falado sobre seleção brasileira de países árabes. Como foi trabalhar lá? Foi uma experiência realmente engrandecedora, né? Eu acho que é uma cultura que é muito nova, muito distante do que a gente vive, é uma cultura realmente diferente do que a gente vive aqui na América do Sul, no Brasil. Mas foi uma experiência engrandecedora, né? São mulheres guerreiras, mulheres que estão fazendo história, né? As atletas lá, as treinadoras. Realmente foi uma oportunidade que me engrandeceu muito e sempre abre uma possibilidade de entender e compreender cada vez mais o poder do futebol, né? O futebol, ele é poderoso, ele é capaz de transformar e auxiliar em novas ideias, em novos momentos como esse, né? De uma treinadora brasileira, uma mulher sair daqui e comandar uma seleção árabe, né? E também o futebol por lá, né? Que está sendo desenvolvido, né? As mulheres estão realmente conseguindo vários direitos e várias possibilidades. Então, foi uma experiência muito engrandecedora. Você comandou a seleção lá por somente uma temporada, né, se não me engano? Isso, 1 ano e meio, né? Uma curiosidade que eu tenho, como que foi dirigir uma equipe lá, sabendo tipo assim, que você é brasileiro, foi para um país que não fala a língua daqui, e além disso, toda a questão política de lá também? Eu acho que o futebol ele tem sempre um privilégio, né, de ser quase um mundo à parte, né? Assim, você consegue conversar, né, muito parecido em qualquer parte do mundo. Claro que culturalmente o futebol ele também carrega para dentro de campo, né, a força e a estrutura de um país. Mas assim, eu não tive nenhum problema. Eu tive todo o apoio da seleção, da federação para eu pudesse desenvolver meu trabalho, para que eu pudesse contribuir para o desenvolvimento do futebol feminino do país. Então,
eu não tive nenhuma interferência direta, apesar de toda a nossa diferença cultural, eu não tive nenhuma interferência direta no meu trabalho, no que eu pudesse contribuir para o país dentro de campo. Então, eu acho que, na verdade, foi uma oportunidade de visualizar e aprender e viver diariamente com pessoas com uma cultura tão diferente da nossa, sabe? Sim, e apesar de tudo, o que que você achou assim de maior desafio que você teve lá? Eu acho que o maior desafio é desafiador você trabalhar dentro do esporte com uma outra linguagem, né? Com uma outra língua, desculpa, uma outra linguagem não, né? Uma outra língua, né? Então, você não está ali no dia a dia com a língua que você tem mais segurança, mais autonomia, né? Você está sempre numa segunda língua. Então, acho que esse foi o maior desafio, mas que ele era rompido diariamente pelo amor de todo mundo ali, pelo futebol. Então, mas eu acho que realmente a língua é o maior desafio. Foi o maior desafio para mim, apesar de eu falar muito bem inglês, as meninas terem um entendimento também muito grande, mas sempre existe um pouquinho a mais que a gente fica um pouco mais desafiador e claro, né? A seleção é diferente de um trabalho de clube. Foi um desafio positivo, digamos assim, de me adaptar àquela nova rotina de comandar uma seleção e não estar no dia a dia de um clube. Depois de treinar a seleção, você voltou aqui para Brasília e veio treinar o Real. O Real que passava por uma situação complicada, estava na zona de rebaixamento. Como é que foi para você receber esse convite? Você teve alguns questionamentos internos? Eu acho que ter a oportunidade de comandar o Real Brasília, né, de poder comandar um clube da minha cidade no Campeonato Brasileiro A1, era algo que eu também tinha dentro dos meus sonhos ali, do meu desejo. Então, eu acho que foi um momento muito especial para mim, poder comandar uma equipe de Brasília dentro do Campeonato Brasileiro A1. A gente sabe dos desafios, eu sabia dos desafios, sem dúvida nenhuma, mas eu também tinha leveza, tanto por parte das atletas como do próprio clube, né, de trabalhar, de fazer um bom trabalho. Não tinha nenhuma uma necessidade. Claro que a gente queria manter o time na 1 e era isso que eu mais queria também, então poder ter feito parte também desse momento, de pegar uma equipe no meio da competição, numa situação desafiadora, foi muito especial também, engrandecedor para mim profissionalmente, né? Então, eu vejo o Real Brasília como uma grande oportunidade na minha carreira e principalmente como um grande privilégio, né? De poder comandar, como eu falei, uma equipe uma equipe de Brasília no Campeonato Brasileiro A1. E você sai realizada? Você acha que você conquistou? Sem dúvida, né? A gente sempre quer mais, né? Quem é do mundo do esporte sempre tá querendo mais, alcançar voos maiores, mas poder ter contribuído para deixar o Real Brasília no Campeonato Brasileiro A1 e ter saído também, lutado até o último minuto, né? E ter, diante de todos os desafios que é superar um momento tão desafiador no Campeonato Nacional, ainda se tornar campeã candanga também, foi muito especial para mim também, sabe? A A1 ela tem uma particularidade, né, que é só jogo, é um turno só, né? E aqui no DF, o Real Brasília, a partir do momento que você chegou, somou ponto em todos os jogos. Como que foi? Era realmente diferente jogar aqui em Brasília? Como que era a preparação mental até para esses atletas? Eu acho que a gente conseguiu entender e trazer para dentro do jogo a força de jogar em casa, né? Isso precisa ser uma vantagem, né? E a gente conseguiu trabalhar e desenvolver essa vantagem, né? As atletas estavam muito, muito tranquilas e acostumadas a jogar no defilê já, né? Então, a gente tinha que entender que ali, né? Eu até brinquei com elas, né? Quando alguém chega na nossa casa, né? Como é que a gente se comporta, né? Como é que é a nossa força ali dentro de casa. Então, eu usei essa analogia com elas, né? De quando alguém chega na nossa casa e que fosse assim também dentro do jogo, né? E o que você acha que fez de diferente para tirar o Real dessa situação? O que foi implementado com as meninas? Não, a gente, assim, como eu falei, assim, em todos os meus trabalhos, assim, eu praticamente trabalhei da mesma forma que eu trabalhei, independente das dificuldades, dos desafios, das metas. Foi muito trabalho, muita dedicação, dia a dia a gente se adaptando, se conhecendo. As atletas também muito abertas para para aquele novo momento de trabalho, né? Então uma adaptação rápida foi importante e necessário, então a gente conseguiu se adaptar rapidamente. Mas eu acho que foi isso, é muito trabalho mesmo, muito estudo, a gente estudou muito as outras equipes, a gente estudou muito a nossa equipe, né, individualmente falando. Então eu acho que o que a gente conseguiu aplicar ali dentro de campo, dentro do nosso dia a dia de trabalho, a gente conseguiu também levar pro dia a dia do jogo. Camila, além do Brasileirão, o Real Brasília também disputou o Candangão e inclusive saiu como campeãs.
Eu queria que você comentasse um pouquinho, por exemplo, é muito diferente, né? O Campeonato Brasileiro do Candangão aqui regional, acaba que o Real Brasília, talvez até o Minas também tem uma soberania aqui. O que falta aqui para as equipes do DF conseguirem, pelo menos, conseguir o mesmo nível ali das outras equipes? Eu acho que o desenvolvimento dos campeonatos estaduais é um processo que está acontecendo, né, dentro do Brasil, principalmente, né, a nível feminino, né, a nível masculino a gente já vê uma evolução muito grande dos campeonatos estaduais, mas eu acho que o que a gente tem que continuar fazendo é isso, é continuar desenvolvendo o Campeonato Candango, fortalecendo outras equipes, né, eu acho que realmente a importância de cada vez mais ter mais equipes disputando e podendo fortalecer o campeonato é muito importante para a cidade e para a região, né, então eu acho que os clubes possam seguir também apoiando e acreditando no desenvolvimento da modalidade, acreditando e investindo em atletas locais, em atletas de base. Né? Eu acho que o Brasília sempre foi um celeiro de grandes atletas e muitas dessas atletas hoje estão fora, né, de Brasília. Então, eu acho que o investimento na base é um processo que deve ser bem visto pela federação, né, para que realmente o Campeonato Candango seja cada vez mais desenvolvido e fortalecido e que mais clubes possam fazer parte disso, né, e não uma minoria de clubes, né, mas com uma maioria de clubes dentro do Campeonato Candango ou dentro dos campeonatos estaduais, de forma geral, possam serem atingidos pela força do futebol, né. E avaliando de forma geral, então, a temporada que você teve aqui no Real Brasília, com o Candangão e também com o Brasileirão, você acha que faltou alguma coisa? O que dava para implementar mais? Não, eu acho que faltou tempo mesmo, né? Eu acho que dentro do tempo que a gente teve juntos ali, eu acho que a gente conseguiu potencializar e acelerar muito das ideias de jogo, muito das ideias de trabalho. Eu acho que, como eu falei anteriormente, todo mundo acelerou para se adaptar, para conseguir tornar aquele momento marcante, né, e histórico também para o clube e para a nossa carreira. Eu saio completamente realizada do Real Brasília e eu espero que assim também esteja se sentindo os atletas, o clube e os membros de comissão técnica. E antes da final, eu conversei com você sobre expectativas do jogo, sobre essa pressão que o Brasília tinha de ter ganhado praticamente todos os jogos em cima do Minas, principalmente em finais. E você me falou que não sentia essa pressão, mas que, claro, tinha uma expectativa. Agora, depois de ter ganhado, além do resultado positivo, você acha que conseguiu cumprir a expectativa de jogo? Faltou alguma coisa na atuação das meninas? Não, eu acho que a gente fez uma ótima atuação, né, pro jogo, para a rivalidade que o jogo tem. De novo, a gente sempre quer mais, a gente sempre, se a gente parar para analisar e observar, vai ter algo que a gente gostaria que fosse melhor, mas eu acho que a gente conseguiu aplicar a nossa estratégia da semana para aquela final exatamente como a gente queria, né? Na verdade, na minha opinião, até melhor do que a gente esperava, né? A gente conseguiu fazer um placar seguro no primeiro tempo, que trouxe uma tranquilidade para que a gente pudesse fazer um jogo mais solto e que eu pudesse manter algumas substituições, algumas trocas que eu entendia que era importante para a equipe, importante para as atletas e para o movimento do elenco, né? Então, acho que a gente fez uma excelente final, né? Diante das adversidades, diante do adversário, da rivalidade, do local de jogo, né? Que é emocionante para todo mundo estar no estádio, estar no Mané Garrincha, fazer uma final ali, né? Então, acho que diante de todas as características de uma final, acho que a gente conseguiu aplicar muito bem a nossa estratégia, o que foi treinado dentro do jogo. Assim, Camila, você tem uma trajetória bem vitoriosa, até aqui a gente estava comentando. Só que seu início foi na categoria de base do Inter, né? Queria que você comentasse um pouquinho também dessa época. Foi assim que você conseguiu a licença da CBF? Na verdade, eu já vinha estudando, né? Eu já tinha feito a licença C. Quando eu entrei no Inter, eu tinha acabado de finalizar minha licença B. Né? Eu sempre acreditei e acredito hoje eu tenho a licença Pro. Então, eu venho acreditando sempre no desenvolvimento de realmente você ter um entendimento do conteúdo, de como você se desenvolver, né, e como realmente aplicar cada vez mais o que você aprende na licença no clube. Então, estar no Internacional foi uma grande oportunidade por vários motivos, né? Primeiro, por ser meu primeiro momento que eu realmente me coloquei como treinadora dentro do cenário, né? Só treinadora, antes eu era treinadora, mas eu também tinha outras funções, então o Inter me deu essa possibilidade de me tornar só treinadora, de aplicar minha licença B no clube, no dia a dia, né? A licença B é uma licença que permite que você trabalhe com as categorias de base, então no Internacional eu tive a oportunidade de colocar na prática toda a minha licença B, né? E realmente comandar atletas que já tinham jogado Copa do Mundo, de categoria de base.
e uma expectativa muito grande de participar do primeiro Campeonato Brasileiro Sub-18, né, da história do Brasil. Então, o Internacional ele me agregou muitas oportunidades dentro daquela experiência ali, né? Isso que eu ia te perguntar também. Além de ter sido a primeira edição do Sub-18 nessa modalidade, você ainda conseguiu colocar o Inter campeão, né? Naquela oportunidade. Eu fiquei muito feliz, né? A gente foi campeão, se consagrou campeão brasileiro Sub-18, né? Mas mais do que o título, né? O que eu acho que valeu a pena de fortalecer ali foi a importância do investimento na categoria de base, né? O Internacional realmente naquele ano, outros anos sequenciais também, né? Mas aquele ano especificamente, o ano da abertura daquela categoria, acreditou muito, investiu muito para que as atletas da categoria de base tivessem uma perspectiva de realmente se tornarem atletas profissionais, né? Então, eu fico muito feliz de ter feito parte daquele momento e ter sido escolhida para comandar aquela equipe e mais feliz ainda de ter consagrado com o título, né? E o que você sentiu de mudança quando você subiu da categoria de base para o profissional? Eu até já fazia algumas reflexões, até porque eu já era auxiliar técnica no Internacional da equipe principal, né? Então eu já fazia eu já visualizava várias situações caso eu assumisse uma equipe profissional ali, né? Eu acho que as diferenças são, na verdade, o entendimento da atleta, né? Eu acho que o momento que a atleta tá, eu acho que em termos de novo, de treinamento, não tem tanta mudança. A mudança tem na velocidade com que aquela informação é absorvida e não só absorvida, mas também como elas conseguem aplicar aquilo no jogo, né? Eu acho que essa foi a maior mudança, apesar do no Red Bull ter sido uma equipe jovem, né? Eram praticamente poucos atletas que estavam vindo dessa transição da base para o profissional, mas eu acho que é isso, eu acho que o que muda ali é a possibilidade e também a não responsabilidade de conseguir transitar alguém de categoria, né? Ali elas já estão no ápice do que o futebol pode proporcionar para elas, né? E parecido com o que foi no Inter, com o Bragantino também foi o primeiro título na equipe, né? Nacional. Foi uma alegria também muito grande poder fazer parte do início da história do futebol feminino no Red Bull Bragantino, né? A gente realmente foi a primeira equipe da história do clube e logo no segundo ano, né? No primeiro ano de Campeonato Brasileiro A2, já conquistar o título também foi muito especial. Eu acho que isso também, para mim, assim, foi uma grande oportunidade de ganhar mais um título, mas também de representar uma gestão muito profissional, né, do clube, e já responder com o título. Eu acho que isso fortalece a importância de uma boa gestão, né, de um clube que pensa, né, um clube empresa, que tem uma visão empreendedora e a médio e longo prazo, né, que a gente no Brasil tem um pouco de dificuldade de ter essa visão a médio e longo prazo. Então, o clube ali, eu também não tinha nenhuma responsabilidade de ser campeã, então acho que isso também tira o peso de você fazer um bom trabalho, né? Então acho que isso também eu aplico cada dia mais nos meus trabalhos, né? A gente não tem como comprometer o resultado do jogo, a gente tem como prometer e se comprometer de entregar sempre o melhor, né? E assim, Camila, a gente está comentando de passagens vitoriosas que você teve para esses times, mas muitos deles que você meio que cresceu junto com o time. Agora no Palmeiras é uma situação diferente, né? O Palmeiras é uma equipe que já está consolidada no futebol feminino, foram campeões da Libertadores ano passado, esse ano ficaram na vice-colocação. Queria saber como que está o mental, assim, no sentido de tô assumindo uma equipe muito grande. Sim, eu estou muito feliz, assim, né? Eu estou realmente muito realizada. Porque, como eu falei, assim, eu venho me preparando para poder chegar nesse momento, como você falou, de estar de não só, eu tenho certeza que eu vou crescer muito junto com as atletas do Palmeiras, com a comissão técnica e com o clube, mas eu também venho me preparando para poder contribuir também para quando eu chegasse nesse momento, né? Então, na construção de equipes, na construção de um trabalho consolidado, né? Então, eu venho me preparando para poder estar nesse momento, e eu acho que agora é o momento de desfrutar dessa conquista, né? De realmente aproveitar ao máximo e não só contribuir, mas também evoluir dentro do processo, né? Você já teve alguma conversa com as atletas do Palmeiras? Não, a gente ainda não, eu não fui apresentada oficialmente para elas, né? Eu já tive conversas dentro do clube, já estive lá, já conheci toda a estrutura do clube, toda a equipe técnica do clube, né? Que a gente vai estar trabalhando ali nessa temporada de 2024. Mas com as atletas só no ano que vem mesmo. E como foi o primeiro contato do clube com você? Foi muito bom, né? Acho que elas estão todos muito abertos e ansiosos por esse novo momento, né? Eles também enxergam essa temporada como uma nova oportunidade de desenvolvimento. Então eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida, já me senti em casa dentro do processo e ansiosa para estar no dia a dia ali com as atletas, com a equipe, que a gente possa estar no dia a dia ali de treino, que é onde eu mais
amo estar. Camila, o Brasileirão do ano que vem ele começa, se não me engano, em março, né? Mas a preparação mesmo do Palmeiras começa a partir de quando? Início de janeiro a gente já deve estar junto ali, já começando a trabalhar. A gente ainda não tem uma data específica, mas no início de janeiro a gente já deve estar juntos ali. E a gente sabe que o elenco do Palmeiras é realmente muito bom, só que tem alguma atleta daqui ou de algum outro clube que você tenha trabalhado que você pretende levar para o Palmeiras para o ano que vem? Eu ainda não tenho nenhuma, assim, já tinha uma parte que já estava consolidada do elenco, né, das ideias que o clube tinha também, mas é claro que a gente sempre tem algumas atletas que a gente vai tentando compreender elas e elas fazem parte do nosso estilo de jogo, das nossas ideias e também da nossa forma de trabalhar, né, a gente sempre tem atletas que ficam marcadas, né, não só no Real Brasília, como em outros clubes, sempre a gente está sempre, eu brinco com as atletas que a gente tem uma cadernetinha, né, de algumas atletas que a gente está sempre acompanhando ali, que já trabalharam, que já fizeram parte, né, facilita o entendimento, acelera o processo ali de inclusão daquela atleta dentro do grupo. E se eu tiver a oportunidade, né, de levar alguma atleta, né, quem sabe, né? A gente sempre aponta que, por exemplo, muita gente acaba equiparando o futebol masculino com o feminino, muitas vezes com um olhar preconceituoso ainda. E quando a gente fala de Palmeiras, né, a equipe masculina nos últimos 5, 6 anos vem principalmente protagonizando como um dos principais favoritos e tal. Como que é trabalhado o mental dentro de um time para não cair, por exemplo, não se aceitar com essas críticas? Eu acho que, infelizmente, as críticas, elas sempre vão existir, né? Assim, sempre vai ter gente que... Até porque o futebol, ele tem muitas possibilidades, né? Então, sempre vai ter alguém que acha que aquela escolha foi a escolha errada, né? Eu sempre falo para as atletas que o futebol não tem certo e errado, né? Ele tem o que a gente entende que é melhor para aquele momento, para aquela construção. Então, eu acho que lidar com as críticas, eu acho que vai ter que ser algo que a gente vai ter que se acostumar sempre, porque ela sempre vai existir, como eu falei, e não se deixar abalar para isso, porque a gente sabe o que a gente quer no dia a dia do trabalho. Então, por isso que eu acho que a nossa mente, como profissionais de futebol, tem que estar no trabalho. Eu acho que é isso que a gente pode colocar energia, né? Porque o jogo ele é muito incerto, ele não tem... O jogo você pode treinar, você pode se preparar estrategicamente e ali realmente o jogo se transformar, porque ele tem muitas possibilidades, né? Então, acho que é claro que é natural, né, você ter uma equipe masculina tão vitoriosa como é a equipe do Palmeiras. É óbvio que acontecem comparações, a gente entende isso, mas é o que eu sempre tento passar e falar, né? O que a torcida pode esperar, né, é que a gente vai trabalhar muito para realmente levar o lema do Palmeiras, né? Todos somos um, de realmente representar o hino do Palmeiras dentro de campo, né? Defesa que ninguém passa, né? Linha atacante de raça, é isso que a gente pode colocar ali no dia a dia, né? No começo desse ano, você saiu de um país de alto nível e veio para treinar o futebol feminino no Brasil, que a gente sabe que ainda falta investimento, que ainda falta infraestrutura, falta muitas coisas ainda. E o que você leva agora indo para essa sua nova fase, que quando você chegou, você ainda não sabia? Quais os ensinamentos você teve? Você diz do Real Brasília ou dos Emirados? Voltando pro Brasil, começando a treinar o Real Brasília, o que você não tinha na mente que agora você vai pro Palmeiras com o ensinamento? Com certeza ter pegado um clube no meio da temporada, isso com certeza já foi um grande aprendizado, né? Você não estar desde o início do primeiro momento, né, de apresentação das atletas ali, das ideias, das metas, né, que a gente vai traçar durante o ano. Isso foi um desafio novo e que me agregou muito, né? O fato também de estar sempre ali brigando, né, para não cair, para não deixar aquele projeto ir para um lugar que ele não merece, também foi algo muito desafiador e que me engrandeceu muito, né, e que com certeza isso vai me agregar para o Palmeiras, né? E algumas atletas que eu tive a oportunidade de trabalhar, né, ali como a Nenê, por exemplo, né, uma atleta muito experiente, né, então foi não só a Nenê foi um exemplo, né, ali que representa aquele grupo de atletas, outras atletas que foram para a Copa do Mundo, né? Então, eu acho que também trabalhar com algumas atletas ali dentro do grupo do Real foi engrandecedor e me agregaram bastante para o meu próximo desafio. E Camila, para finalizar aqui o nosso papo, eu queria que você comentasse um pouco para o torcedor palmeirense. O que o torcedor palmeirense pode esperar da Camila Orlando?
Primeiro eu queria agradecer, né, a torcida, porque eu fui muito bem recebida pela torcida, né? Quando eu fui anunciada, eu recebi muitas mensagens dos torcedores. O que eu posso prometer para os torcedores, assim, é que não vai faltar dedicação, não vai faltar trabalho, muita entrega. Realmente, nosso melhor dos melhores ali a gente vai colocar no dia a dia de trabalho. E vou estar sempre à disposição para acompanhar, para vibrar junto com eles e sentir a energia deles, né? Porque a torcida ela tem uma força muito grande no nosso trabalho, no nosso desenvolvimento. É para isso que a gente, para a alegria deles que a gente quer dar ali também. E eu quero que com todo o trabalho e dedicação, a torcida palmeirense possa se sentir representada, né? E o lema do clube não é outro, né? Então, avante, que a gente possa ir para cima, né? Então, acho que é isso. Bom, acho que não tem melhor forma da gente encerrar aqui a nossa entrevista. Camila, eu estou muito honrado de ter você aqui, acredito que a Luana também. Também, muito obrigada pelo seu tempo. E a gente sempre acompanha o seu trabalho aqui no DF, a gente está torcendo muito pro seu sucesso também lá no Palmeiras, lá em São Paulo. Obrigada, eu que agradeço, é uma honra para mim também estar aqui, né, dentro de uma universidade candanga brasileira, brasiliense, desculpa, fazendo parte desse momento também, então obrigado pela oportunidade, obrigado pela visibilidade, tá? Desejo sucesso para vocês também, que a gente possa se encontrar mais vezes.